Boa noite a todos. Fazer um pedido para vocês, quem estiver no seu lugar, deixa eu ligar cal. Se você desligar, mas eu toco para precisar ficar ligado, deixa eu ligar cal. A palestra vai ser importante, vai ser muito especial. E hoje, a nossa querida Lu está em compromisso, então vocês vão ter que me aturar. Então vamos começar. Vai fazer a leitura, vamos todos relaxando, esquecendo um pouco dos problemas diários, né? Vamos fechando os nossos olhos, já nos preparando para que os amigos maravilhosos que fazem presente estão ao nosso lado. E acima de tudo, agradecer a Deus nosso Pai. A Jesus nosso mestre, a querida equipe, o Frei Neto, o Dr. Refinense, o Dr. Luiz, a Alexandrina, o Alto Carvalho, o Dr. Felipe, que trabalha nessa casa, que nesse momento vai ter imensa está penetrando aqui, entrando, se postando aos nossos lados. Cada um de nós vai receber nesse momento o magnetismo fluido necessário, o medicamento para as nossas necessidades espirituais, físicas, orgânicas e até materiais, porque ainda precisamos das necessidades materiais. Cada um de nós estamos recebendo esse fluido, esse bálsamo, esse carinho, essa fé, esse amor. A toda essa equipe, nosso muito obrigado. Mas acima de tudo a Deus, nosso Pai, que nos dá a oportunidade da vida nessa escola bendita que é a terra, para que possamos receber o aprendizado necessário para o nosso crescimento. Agradecemos também a Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, a Maria, que é o símbolo do amor incondicional, é aquela que está sempre em nossos lares. A José, nosso patriarca, que simboliza o poder e a proteção. E através desta prece, que sempre será a luz que acende a nossa candeia emocional, espiritual, nós daremos por aberto os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, sempre, Senhor. Perdoai-nos as nossas fraquezas e nossos erros, assim como devemos compreender e aceitar os nossos erros. Não mais os clichês cair em tentação, mas se cairmos, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a ti, meu Deus, a Jesus, a toda essa equipe que faz presente. Agora vai. Olha, não pode falar. Todas as músicas elas têm letras, mas a gente poderá acompanhar essas músicas, cantar com referência, para que essa energia possa penetrar no nosso corpo e ao mesmo tempo nos preparando para os passos da palestra. Sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai
tema de hoje, o Francisco que está em você. O Francisco que está em mim, que está em cada um de nós. E eu quero começar dizendo que eu não me sinto capacitadamente merecedor de estar aqui, né? Então, queria que os irmãos tivessem caridade e que acolhessem as palavras. Se alguma coisa que eu disser não estiver de acordo, provavelmente é pela minha insuficiente capacidade intelectual. Mas o que for falado, o que for edificantemente trazido, com certeza são os irmãos espirituais que estão aqui, os irmãos franciscanos, que estão nos acolhendo e nos inspirando. E então queria muito agradecer, o Ricardo não pôde estar aqui hoje, mas queria muito agradecer a confiança que ele teve de, atender um pedido do Frei Beto, de me convidar para falar um pouquinho de Francisco. E eu jamais poderia me negar a falar de Francisco. E vocês vão entender o porquê disso. Antes de entrar no tema principal, que é o Francisco que está em você, eu queria começar contando uma historinha de Francisco e o menino epilético. Lá por volta do ano de 1979, 80, havia um casal de nordestinos, radicados em São Paulo, que tinha um filho dos seus 4, 5 anos de idade que tinha constantes ataques epiléticos. E esses ataques, geralmente, essas crises aconteciam na madrugada, enquanto os pais estavam dormindo, né? A criança se debatia e não tinha controle sobre o seu corpo, sobre a sua fala. Muitas vezes, com muita dificuldade, tentava emitir alguns gemidos que nem sempre eram suficientes para acordar os pais, né? E quando conseguia fazer isso, os pais esperavam a crise passar, e quando essa crise convulsiva passava, a criança ficava pesando toneladas. E nem o seu pai e a sua mãe juntos conseguiam erguer a criança. Você ficava pesando como se fosse uma estátua de chumbo mesmo. E vocês imaginem o desespero desses pais. Porque o filho mais velho já era autista. E o filho caçula, epilético. E as idas aos médicos, idas e vindas, eram constantes. E todos diziam a mesma coisa: olha, não tem o que fazer. É uma doença genética, né? Pelo menos no caso dele é genético, porque o pai também era epilético, tinha epilepsia. Então, nos cabe tratar com medicação, né? Então, a criança, com seus 4, 5 anos de idade, fazia uso do medicamento chamado Gardenal, que acho que alguns já ouviram falar. E fala: mãezinha, não tem o que fazer. Vai ter que ter paciência e medicar a criança. Só que mãe que é mãe, ela não desiste do seu filho, né? Mãe que é mãe, ela não perde a fé. E essa mãezinha pegou esse menino no colo e levou a uma igreja cujo patrono era São Francisco de Assis, e pediu socorro àquele padre, um padre peruano, muito piedoso, que, vendo o desespero daquela mãe, fez uma oração no menino e certamente pediu a intercessão de São Francisco de Assis, que era o patrono da sua paróquia e ao qual ele também era devoto. E aí, qual é o pai que o filho pede um pão e ele lhe dá uma pedra? Né? Nenhum.
São Francisco, vendo a pureza daquelas preces, daquele padre, daquela mãe desesperada, não tardou em atender o pedido. E a mãe voltou com seu filho para casa, e o filho nunca mais precisou tomar medicação nenhuma, porque não houve mais crise. O menino foi completamente curado pelo intermédio de São Francisco. E esse menino cresceu, mesmo sem ter entendimento dessa graça alcançada, e passou a ter um grande amor por São Francisco. E hoje ele tem o privilégio de estar aqui na frente de vocês, contando essa história, porque até hoje meu pai tem as crises de epilepsia dele, né? E ele continua tratando com remédio. Mas graças a Deus, São Francisco talvez tivesse um plano para mim, não sei, né? E eu cresci com esse amor franciscano. Eu sinto que ele está em mim. E de certa forma, esse amor que eu tenho e que eu sinto, muitas vezes por mim até incompreendido, porque desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse amor por São Francisco, sem entender, né? Eu fui criado na Igreja Católica, cheguei a ser coordenador de coroinhas, mas sempre com uma vontade de servir a Deus através do sacerdócio. Até passei uma semana no seminário lá na cidade chamada Roseiras, no interior de São Paulo, na congregação dos Oblatos de Cristo, que é uma congregação cujo carisma é cuidar de padres doentes, né? Enfim, né? Não vou me alongar nesse assunto, porque senão a gente não sai daqui. O que eu quero, na verdade, falar é de muitas coisas que eu não consegui contemplar no espetáculo que eu faço sobre São Francisco, né? Quem já assistiu o espetáculo aí? Chegou a assistir? Pouca gente, né? Tem 18 venham assistir. E eu li muito sobre São Francisco, eu assisti tudo que havia sobre São Francisco, e muitas histórias me comoviam muito, né? E quando esse espetáculo foi criado, eu não consegui contemplar tudo que eu queria dizer sobre Francisco, todas as histórias, porque em uma hora é impossível se falar de um santo da magnitude de São Francisco, né? Então, nessa palestra eu queria contar alguns casos curiosos, até algumas coisas muito engraçadas da vida de São Francisco, né? Porque Francisco era um irmão sempre alegre, não é porque ele era santo que ele era triste. Ele falava que um santo triste é um triste santo. Então Francisco, ele sempre orientava os irmãos da fraternidade a se mostrarem alegres, né? Então, certa noite, Francisco resolveu subir na torre da igreja e badalar aquele sino várias vezes, interruptivamente. E badalou com todas as suas forças, e naquela época tocar o sino à noite era um sinal de alarme, alguma coisa grave estava acontecendo. Então se reuniu aquele povo todo na praça, né? E Francisco, vendo aquele povo com seus camisolões e pijamas, com cara de poucos amigos, né? Falou: meus irmãos, como é que vocês podem dormir diante de um luar tão lindo? Diante da beleza desse luar, desse espetáculo de Deus? Porque Francisco era fascinado, ele era apaixonado pelas coisas de Deus, por tudo que Deus oferecia na natureza, no céu. E eu não preciso dizer que
aquelas pessoas voltaram para suas casas, xingando até a quinta geração de Francisco, né? E até palavras que são intraduzíveis aqui, né? Mas esse era o Francisco, né? Apaixonado, embriagado pelas coisas de Deus, um apaixonado, um imitador de Jesus, né? Então, Para cá? então, ao contrário. Desculpa. O arauto do grande rei. Logo no comecinho da conversão de São Francisco, ele, logo após aquele episódio em que ele tirou sua roupa diante do bispo e entregou todos os pertences ao pai, Pedro Bernardone, ele saiu alegre e livre, né? Além dos muros de Assis, e fazia um inverno rigoroso, mas Francisco se sentia totalmente livre e em paz, né? E Francisco, quando ele estava alegre, ele cantava músicas, aquelas trovas em francês, que era a língua materna, né? Maria Picalini, ou Picá, como alguns conhecem, que era a mãe de Francisco, era francesa. E Francisco ouvia muitas vezes a mãezinha dele cantando aquelas músicas. Então, quando ele estava alegre, ele cantava. E lá se foi Francisco pelas florestas geladas da Itália, cantando as trovas em francês. Quando de repente ele se deparou com dois ladrões diante dele, né, que logo perguntaram quem era ele. E Francisco, com aquela sua paixão louca, né, ainda embriagado com a sua mudança de vida, disse: eu sou o arauto do grande rei. Os ladrões olharam e viram que ele não tinha nada para oferecer e achando estar diante de um cara com parafuso a menos, bateram nele, bateram e jogaram dentro de um buraco cheio de neve. Francisco esperou aqueles irmãozinhos irem embora, saiu do buraco e continuou cantando, e ainda mais alegre por ter sofrido aquelas coisas por amor de Deus. Alegria na pobreza. Tem uma frase ali de São Francisco: de uma cabana vai-se mais depressa para o céu do que de um palácio. Francisco tinha tanto amor pela pobreza que ele ficava envergonhado quando ele encontrava alguém mais pobre do que ele. Ele era tão apaixonado por ser pobre, por não ter nada, que se ele encontrasse alguém que fosse mais pobre do que ele ficava envergonhado. E uma vez o bispo de Assis, vendo a pobreza dos frades, né, tentou convencer Francisco a receber alguns recursos financeiros da igreja, para que se construísse mosteiros, né, um lugar onde os frades pudessem se abrigar, pudessem se alimentar sem ter que pedirem esmolas, como sempre faziam, né, e também deixar de fazer tanto aqueles trabalhos manuais que eles faziam em troca de comida, para se dedicarem mais à oração. E Francisco disse ao bispo: Senhor bispo, se nós possuíssemos bens materiais, mosteiros, e isso nos trouxesse algum sentimento de segurança, nós teríamos que fazer algo para proteger esses bens. E talvez até usar armas para defendê-lo de ladrões. E isso certamente causaria divisões e contendas, e nós certamente iríamos contra os princípios do Evangelho.
é viver a verdadeira pobreza. E Francisco, então, disse, por essa razão, decidimos não possuir nada. Francisco sabia que os tesouros espirituais valiam mais a pena do que os bens materiais, esses bens que passam, né? E porque Francisco confiava plenamente na providência divina. Um outro caso, tinha um médico que cuidava de Francisco, das suas inúmeras doenças, isso já no finalzinho da vida de Francisco, né? Então, semanalmente no eremitério, naquela gruta onde Francisco descansava, vinha um médico muito amigo de Francisco e também muito devoto, e ele prestava aquele serviço com muito amor, porque gostava muito de Francisco. E numa dessas visitas médicas, era ali por volta do meio-dia, São Francisco teve a ideia de convidar o médico para almoçar com eles. O fradezinho que estava do lado ficou desesperado, porque como é que ele convida um médico para almoçar com a gente, se a gente não tem nem para nós, não temos nada para oferecer, né? Então esse fradezinho foi ao ouvido de Francisco e falou: Pai Santo, como é que o Senhor nos coloca nessa saia justa? Nós temos aqui apenas uns pequenos pedaços de pães duros de dias atrás e água, né? Como é que o Senhor convida o irmão médico para almoçar conosco? E Francisco, sem se abalar com aquilo, disse ao irmãozinho: põe na mesa o que tivermos. Então o frade, obediente, pôs em cima de uma pedra que servia como mesa aqueles pequenos pedaços de pães e um pouquinho de água fresca que ele colhia ali perto mesmo. A prece, que era o usual de Francisco antes das alimentações, alguém chamou do lado de fora da gruta e o irmão foi ver quem era, e era um morador da cidade de Assis que trazia com ele uvas, bolos, mel e outras guloseimas, né, de presente para Francisco. Então eles celebraram ali um banquete maravilhoso, né? E o médico, tanto o médico quanto os fradezinhos, ficaram edificados, né? Com a providência divina, com a confiança que Francisco tinha. Nós deveríamos ser assim, um pouco assim de Francisco, né? Confiar na providência divina. A gente se preocupa tanto, né? Francisco diz: a oração. Ninguém progride no serviço de Deus sem ela. Francisco passava semanas em oração. Ele era um homem feito oração. E no nosso momento com Deus, nós também devemos ser esses trabalhadores orantes. Evitemos, porém, aquelas preces previamente decoradas, né? Essas que nós aprendemos e está no nosso consciente e subconsciente. Então, muitas vezes a nossa oração, ela se torna automática. E esquecemos de falar com Deus como um amigo, como uma pessoa próxima, né? Então, peguemos esse exemplo de Francisco. Francisco passava muito tempo em oração, passava horas dizendo as mesmas palavras: meu Deus e meu tudo. Meu Deus
não era porque Francisco tinha decorado essas palavras e ele as repetia, mas porque diante de Deus, Francisco ficava tão extasiado, tão inebriado, que ele não conseguia dizer mais nada, a não ser essas duas palavras que lhe vinham do fundo da sua alma: meu Deus e meu Deus. Meu Deus e meu Deus. Alegria no sofrimento. É estranho e até difícil a gente encontrar motivos para se alegrar diante do sofrimento, né? Diante de uma enfermidade. Geralmente a gente não se sente feliz, né? Mas Francisco era feliz até nos momentos de sofrimento. E Francisco já estava tão em paz com Deus, que até os sofrimentos das suas chagas, né, eram para ele motivo de alegria. Seu profundo e eterno amor por Jesus, pobre crucificado, o levava muitas vezes a chorar em alta voz. Uma vez, estando Francisco sozinho na Porciúncula, começou a pensar na paixão de Jesus. E de repente Francisco começou a ficar emocionado e a chorar. E saiu gritando pela floresta: o amor não é amado! O amor não é amado! E chorava e se lamentava. E um camponês, presenciando aquele choro, achando que Francisco sofria de alguma enfermidade, perguntou: meu irmão, por que você está chorando? Qual é o motivo do seu sofrimento? E Francisco disse: meu irmão, eu choro porque o meu Senhor está na cruz. Ele está lá por amor, e o seu amor não é correspondido. Ele está lá por amor. E no entanto, o seu amor não é correspondido. E Francisco falou isso com tanto sentimento, com tanta verdade do seu coração, que o camponês se emocionou junto e começou a chorar com ele. E esse era Francisco, apaixonado por Jesus. Havia numa cidadezinha chamada Gúbio um lobo feroz que fazia muito estrago, tanto com os animais quanto com as pessoas. E muitos animaizinhos e pessoas acabavam sendo até mutilados por conta da ferocidade desse lobo. E Francisco, ao passar por essa cidade, ele ficou sabendo da fama do lobo, né? E os aldeões pediram a Francisco que o socorresse, né? Porque sabia que Francisco era amigo também dos animais. Porque Francisco pregava para os passarinhos e eles os ouviam. Então Francisco foi ao encontro desse lobo e disse: meu irmãozinho lobo, eu sei que você faz isso para matar a sua fome, porque você quer se alimentar e não tem o que comer. Mas isso que você está fazendo é errado, irmãozinho lobo. Então eu vou te propor um trato.
a partir de hoje, você não irá fazer mal nenhum a quem quer que seja. E em troca, os irmãozinhos da cidade vão lhe prover o alimento necessário para o teu sustento. Concordas com isso? E o lobo, num gesto, colocou a patinha nas mãos de Francisco, como se aceitasse aquele trato. E as pessoas que presenciaram isso ficaram muito felizes e viram naquilo um milagre de Francisco, né? Talvez essa história do lobo seja apenas um símbolo de um lobo de duas pernas, né? Mas o que vale para nós é o ensinamento que fica. Muitas vezes nós podemos encontrar naquelas pessoas que nos são hostis, que nos tratam mal, podemos encontrar nelas um amigo, um irmão, né? Basta entendermos o porquê da hostilidade desse irmão e fazer preces por ela, né? O primeiro presépio. Para quem não sabe, Francisco foi o inventor do primeiro presépio. Foi ele quem montou e dirigiu o primeiro álbum de Natal que se tem história, né? Que se tem notícia. Para Francisco, o Natal era a festa das festas. Até hoje, né, nos nossos dias, nós montamos os presépios nas nossas casas, nas igrejas. E nem todo mundo sabe que foi Francisco de Assis que teve a ideia de montar o primeiro presépio vivo. Ele era tão apaixonado pela questão do nascimento de Jesus, pela humildade em que Jesus nasceu, pela simplicidade, a pobreza de Jesus, menino, que ao chegar de uma peregrinação que ele fez, em 1223 ele chegou na cidadezinha de Grécia, e era época de Natal, e Francisco rapidamente, com a ajuda de alguns amigos, conseguiu um boi, um burrinho, algumas ovelhinhas e duas pessoas, um para interpretar José e outro para interpretar Maria. E Francisco celebrou ali uma primeira missa de Natal, vamos dizer assim. Francisco era diácono, né? Então ele se paramentou, conforme de costume, e se celebrou ali o Natal de Jesus, com o primeiro presépio vivo. E Francisco fez uma pregação tão cheia de amor pelo menino Deus, que emocionou a todos, né? E edificou a muitos. Clara, a primeira irmã. Clara é um capítulo à parte, né? Se a gente for falar de Clara, a gente passaria aqui muito tempo falando só de Clara. E ao contrário do que se pensa, não foi Francisco que inspirou Clara. Foi o contrário. Foi Clara que inspirou Francisco. Logo no comecinho da conversão de Francisco, Clara já fazia um atendimento social aos leprosos. Ela ia lá, cuidava das feridas daqueles irmãozinhos, levava-lhes alimento, e Francisco observava isso, né? A uma distância, porque Francisco, a coisa que ele mais temia, tinha nojo, era de chegar perto de um leproso. E ele vendo que Clara, na sua delicadeza de mulher, na sua simplicidade, como é que ela poderia
ser corajosa a esse ponto de chegar perto dos leprosos, e ele, um ex-soldado, né, participante já de uma cruzada, como é que ele poderia ter medo? E a partir daí, Francisco passou a ter um pensamento de vencer a si mesmo, de se chegar aos irmãozinhos leprosos. E conseguiu vencer esse medo. E era em claro que Francisco buscava constantemente aconselhamentos quando alguma coisa o afligia, né, quando alguma coisa não ia bem e as dúvidas o afligiam. Era em Clara que Francisco buscava aconselhamento. Em Clara e Irmão Leão. Clara e Irmão Leão eram os irmãos em que Francisco mais recorria nas horas de dúvida, né? A perfeita alegria. Ali tem uma frase de Francisco que diz: acima de todas as graças e dons do Espírito Santo está o de vencer-se a si mesmo e por amor suportar injúrias e desprezos. Francisco ia no inverno rigoroso de Assis, constantemente. A Itália é um país, na maior parte do tempo, muito frio. E Francisco seguia com o Frei Leão em direção à Porciúncula e disse ao Irmão Leão: Irmão Leão, ainda que um frade menor fosse capaz de dar vista aos cegos, de ressuscitar os mortos, de expulsar os demônios, de dar vista aos cegos, escreve, irmão, não está nisso a perfeita alegria. Andaram mais um pouco e Francisco continuou: Irmão Leão, ovelhinha de Deus, continua escrevendo. Ainda que um frade menor soubesse todos os idiomas, soubesse todas as ciências, o poder de cura das ervas, escreve, irmão Leão, não está nisso a perfeita alegria. Frei Leão abriu um olhão desse tamanho e falou: Mamma mia, afinal de contas, onde está a perfeita alegria, Pai Francisco? E Francisco, nesse meio tempo, chegaram a Porciúncula e bateram na porta, e um frade menor, novato, que apesar de ser franciscano já, não conhecia Francisco pessoalmente, porque Francisco, como missionário que era, vivia pregando em muitos lugares, vivia no mundo, né? E abriu a porta e perguntou: quem são vocês? Irmão Leão, e eu sou o Frei Francisco. E esse irmão falou: ah, tá, eu sou o Papa. Bom, bateu a porta na cara dos dois, né? E Francisco olhou para Frei Leão e disse: Frei Leão, eis a perfeita alegria. Se esse irmãozinho nos deixar aqui ao relento, na chuva, no frio, aflitos de fome, e nós formos capazes de suportar toda essa crueldade, sem nos lastimarmos, sem desejarmos o mal a este irmãozinho, e humildemente sabemos que, de uma certa forma, ele nos reconheceu, mas não quis abrir a porta. E se mesmo assim nós formos capazes de amá-lo, eis a perfeita alegria. Essa é a perfeita alegria, o de vencer-se a si mesmo. Aquilo que o apóstolo Paulo define como caridade, Francisco chama de perfeita alegria. A alegria que brota da imitação do pobre e crucificado Jesus. Agora, antes de entrar no nosso tema principal,
eu queria falar um pouquinho desse humorismo franciscano, né? Nem sempre as coisas eram espinhos, também nem sempre eram flores na vida dos frades menores, né? E muitas vezes aconteciam coisas que eram motivo de riso, né? Então a gente vai falar um pouquinho desse humorismo franciscano. No primeiro tópico ali, os primeiros frades na Alemanha. Houve uma época em que Francisco enviou muitos fradezinhos para outros países, né, a fim de pregarem a palavra, de pregarem e viverem o Evangelho. E esses irmãozinhos foram para a Alemanha, só que eles não sabiam patavinas de alemão, não conheciam o idioma. E a única coisa que esses irmãozinhos sabiam dizer era a palavrinha ja, que no idioma alemão quer dizer sim. Então, uma vez perguntados se eles queriam alojamento, comidas e outras coisas semelhantes, eles responderam ja. E aí, eles vendo que com essa palavrinha eles eram bem tratados, né? Começaram a dizer ja para tudo. Precisa disso? Ja. Disso? Ja. Só que um dia esses irmãozinhos foram abordados por soldados alemães que lhes perguntaram: vocês vieram aqui para infestar a Alemanha? Vocês são hereges que vieram aqui pregar a sua doutrina e saquear a Alemanha? E lá vão os irmãozinhos e tascaram, ja! Não precisa dizer que foi uma experiência desastrosa, né? E aí apanharam muito, foram presos, e depois disso eles voltaram para Assis e nunca mais quiseram saber da Alemanha, né? A não ser aqueles fradezinhos que tinham a vontade de sofrer o martírio. Aí sim eles iam, se não, nunca mais. O simples Frei João. Uma vez Francisco passando por uma aldeiazinha, encontrou um camponês que, ao ver Francisco, correu aos seus pés e disse: irmão Francisco, há muito tempo eu quero ser um frade menor, há muito tempo eu desejo servir a Deus, então eu te peço que me acolha, né, na fraternidade. E Francisco, vendo a humildade, a simplicidade daquele senhor que já tinha uma certa idade até, né, sorriu e falou para esse irmão: tudo bem, irmão, então vai dar tudo o que tem aos pobres e eu te apoio na nossa ordem. E esse irmãozinho, ele era pobre, não tinha. Ele falou: Francisco, a única coisa que eu tenho é um boi, é a única coisa que eu tenho, mas eu acho justo que a gente dê esse boi aos pobres. E Francisco, feliz com o desprendimento daquele irmão, aceitou o boi e o irmão. Só que não demorou muito tempo, a família desse irmão veio atrás de Francisco, né? Mais triste em perder o boi do que perder o irmão, né? E falou para Francisco: olha, o boi é a única coisa que a gente tem, né? É o nosso sustento, né? E Francisco disse então, diante daquela situação embaraçosa, Francisco disse: olha, vocês podem levar o boi e eu fico com o irmão, eu fico com o João. E João, depois que se tornou frade, ele era tão simples e tão, um coração, eu diria, tão santo quanto o de Francisco, que ele passou a querer imitar. Ô, meu irmãozinho, deixa eu abençoar para a sua. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão Luiz. E o irmão João passou a imitar Francisco em tudo que Francisco fazia. Se Francisco tossia, ele tossia. Se Francisco espirrava, ele também espirrava. Se Francisco se ajoelhava para rezar, ele também se ajoelhava e só ficava de pé quando via que Francisco ficava de pé também. Se Francisco resolvia varrer a choça, ele pegava uma outra vassoura e ia varrer.
E Francisco, observando aquilo, né, chamou ele e falou: irmão João, vem cá, por que você está fazendo isso? Né? Ele falou assim: olha, pai Francisco, é que eu prometi a Deus que eu o imitaria em tudo. Tudo que você fizesse, eu vou fazer também, porque eu quero ser como você. E Francisco não conteve uma gostosa risada, né? Mas pediu ao irmão fraternalmente que não voltasse a fazer aquilo, né? Pela santa obediência, né? E só assim Frei João deixou de imitar Francisco, pelo menos nessas coisas, mas em santidade. Ele foi um frade que viveu muito pouco tempo, porque ele já tinha uma certa idade, mas São Francisco costumava o chamar de São João, né? Tamanha era a simplicidade daquele fradezinho, né? E Francisco o amava muito. Curiosamente, agora lembrei, João foi o nome de Francisco, né? Não sei se todos sabem, mas Francisco é uma reencarnação do apóstolo João, né? É uma curiosidade. Agora, também temos aí o Frei Junípero. Frei Junípero é outro caso à parte. Vamos dizer assim, ele era o... Como é que eu vou dizer isso sem ser... Era o bobo da corte. Aliás, Frei Junípero, ele tinha um coração muito caridoso, né? Mas ao mesmo tempo a sua caridade se transformava em atrapalhada, né? Então eu vou contar o caso do Frei Junípero e o pezinho de porco. O Frei Junípero era, como eu já disse, um frade muito caridoso. Ele levava à risca, né, as questões do Evangelho, né, e ele era muito solícito em tudo que fazia. E certo dia os irmãos saíram para pregar e deixaram o Frei Junípero para tomar conta de um irmãozinho doente, de um fradezinho doente, né, que tinha ficado na choça, que logicamente não foi pregar por estar doente. E Frei Junípero, como era muito solícito, né, e sempre gostava de levar algum tipo de consolação a um irmão doente, ele perguntou para esse irmãozinho doente o que faria aquele irmãozinho mais feliz naquele momento. E aí o fradezinho doente falou assim: irmão, eu me consolaria muito se eu pudesse comer um pezinho de porco. Ele foi falar isso logo para mim. Frei Junípero se lembrou que havia um sítio vizinho à choça, e lembrou que lá havia uma criação de porcos, né? E Frei Junípero, movido pela sua bondade e caridade, sem pensar nas consequências, né, pensou consigo, né? Ele tem muitos porcos, né? Um pezinho só não vai fazer falta não, né? Tem tantos porcos lá. Eu acho que o dono não vai se importar se arrancar um pezinho e levar para o irmão doente, né? E lá se foi Frei Junípero e correndo atrás do 5 minutos. Então vou ter que pular todas essas historinhas aí para entrar no nosso assunto principal, né? Só para resumir, Frei Junípero tirou o pezinho do porco, o dono descobriu, foi lá soltando cobras e largados contra os franciscanos, chamando eles de falsários, de mentirosos, ladrões, hipócritas, enfim, né? E Frei Francisco, quando soube disso, chamou o Frei Junípero e falou: irmão, né, por que deste, né, um exemplo, por que fizeste isso, né, com tanta crueldade? Só que o Frei Junípero, ele não se abalava, porque ficava feliz em sofrer reprimendas por conta da caridade que fazia. Então Francisco, olha, pela santa obediência, eu quero que você vá lá e peça perdão para o dono do porco. Vai de joelhos e peça perdão. O Frei Junípero, obediente, foi, né, e falou: olha, irmão, não fica triste por pé de porco não, era por uma caridade e tal. E foi lá
e beijou e abraçou o dono do porco, né? E ainda teve a cara de pau de perguntar: irmão, você vai usar o resto do porco? E aí, ele vendo a simplicidade, né, e a ingenuidade daquele frade, não só deu o porco, como fez questão de preparar e assar e levar lá para os frades. Tem muita coisa engraçada do Frei Junípero que vocês podem depois pesquisar. Infelizmente a gente não tem tempo de contar, fica por uma próxima palestra, porque falar de Frei Junípero também demanda muito tempo. Mas Francisco dizia, né, que dos Freis Juníperos ele queria ter uma fraternidade inteira, né? Vamos pular aqui. De santo e louco todo mundo tem um pouco. Santo é sobretudo alguém que tem coragem de ser diferente, de surpreender com o seu modo de agir. E Francisco é assim. Nós estamos acostumados a ver os santos como pessoas diferentes, né? Dotadas de certos poderes mirabolantes, né? Pessoas que conseguem resolver todos os seus problemas com a maior facilidade pela sua amizade, por ter uma amizade com Deus, né? E, no entanto, né, cada um deles viveu uma época diferente, um momento diferente, uma situação diferente, né? E esses santos existem também nos nossos dias, apesar de não serem definidos como tais e reconhecidos, né? E nós também somos chamados a viver essa santidade, a viver a nossa fé, né? Por amor a Deus e aos irmãos. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que o santo não é aquela coisa ultrapassada que está nos altares das igrejas ou em museus. Eles existem ainda nos nossos dias, né? E a santidade é uma coisa muito atual. E está em mim e está em você também. Mas não se preocupem, porque a santidade, a correção, não acontece da noite para o dia. Não se faz um santo de um dia para o outro, né? Com paciência, né? E vencendo a si mesmo todos os dias, a gente chega lá, né? Não se preocupe com isso. No espetáculo Teresa de Calcutá, a Cícera fala uma coisa muito interessante, né? Faça o bem sem esperar nada em troca, sem esperar um obrigado, sem esperar o céu, sem esperar o paraíso por conta disso. Apenas faça. Porque até os ateus, até quem não acredita em Deus, faz o bem, né? Então, vamos ativar esse Francisco que está dentro de você, que está dentro de mim, que está dentro de cada um de nós. E o ponto de partida para viver este Francisco é a nossa consciência. Hoje, tanto tempo depois de Francisco, os ideais humanos continuam mesmo, só mudaram de nome, né? Nós vivemos numa sociedade de consumo, onde o que importa é o ganhar, o ter, né? Quem não sonha ser um profissional brilhante, fazer um bom casamento, ter prestígio, ser admirado, ter seu carro, sua casa, fartura. E tudo isso nos causa uma vaidade sem tamanho e que no fundo não nos leva a nada. Só nos cria uma máscara de felicidade que muitas vezes é passageira. E o resto? E o resto? E Francisco nos convida a buscar as coisas que não envelhecem, as coisas que não têm prazo de validade, as coisas que as traças nem o tempo corrói.
as coisas do alto. E para atingir os ideais que não passam, Francisco se casou com a mais bela dama dos seus sonhos, a senhora pobreza. E como viver a pobreza no século da ciência e da tecnologia? Como suportar a riqueza daqueles que têm tanto e não sabem nem com que gastar? Como ajudar os que não têm? Como ajudar os que não têm nem o que gastar, nem o necessário? Como viver o homem e a mulher espiritualizada no século da ambição econômica e do materialismo profissionalizado?